Muito bem, já deve estar na tela de vocês. Nós estamos estudando, então, a parte do mundo dos espíritos, que é o capítulo 9, na segunda parte deles, que trata da intervenção dos espíritos na vida corporal. Será que os espíritos interferem na vida corporal? Será possível que eles interferem em nossas mentes, em nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes? É isso que nós vamos ver, né? A semana passada, o João Ramos falou a respeito da faculdade que os espíritos têm de penetrar em nossos pensamentos, então, obviamente, eles podem sim penetrar os nossos pensamentos, da influência oculta que eles têm em nossos pensamentos e nossos atos, tanto é que disseram que são eles que nos dirigem. Hoje nos cabe falar alguma coisa a respeito dos possessos e dos convulsionários. Vamos tentar juntos, né, caminharmos juntos nesse estudo para começar a entender um pouquinho o que vem a ser um processo, o que vem a ser os processos do convulsionário, que sofre desse processo, enfim. E depois, na sequência, outros expositores trarão esses temas que estão aí abaixo. E eu vou deixar primeiro uma pergunta, né, para que a gente reflita sobre subjugação espiritual. A pergunta é a seguinte: você alguma vez já esteve em situação tão melancólica de não conseguir nem mesmo fazer uma prece? Você já se sentiu assim, uma tristeza, uma falta de vontade, um desânimo, que você nem mesmo uma prece conseguia fazer? Quem quiser responder aí, pode, por favor, escrever aí no chat e colaborar, entendo, para que a gente participe, que vocês participem do nosso estudo. Muito bem. Comecemos então. A questão 473. Kardec perguntou aos espíritos: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O que vocês acham? Será que o espírito pode tomar o corpo de uma pessoa e animar e obrar em lugar do outro que se acha encarnado? E os espíritos responderam: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar, então, conjuntamente com ele. Então, é uma questão de afinidade. E quando o espírito encontra uma afinidade fluídica, a sintonia é bem maior. Então, na realidade, não significa a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Se o meu espírito tem um corpo, não há possibilidade de outro espírito coabitar comigo, mas existe sim a união, a afinidade fluídica. Pode acontecer num processo de sonambulismo, por exemplo, em que o espírito se afasta do corpo e que o outro pode tomar, sim, temporariamente, e dar comunicações e obrar e fazer coisa, mas jamais é uma coisa temporária, ele poderia ficar coabitando com o dono daquele corpo que está encarnado. Então, a possessão significa que o encarnado ele pode ficar obsediado ao ponto de ter a sua vontade paralisada. Foi a pergunta que nós fizemos. E qual é a causa disso? O espírito obsessor, ele se identifica com os defeitos do encarnado. Todos os defeitos que os encarnados têm, sejam eles vícios, sexo, álcool, glutonaria, enfim, os vícios que nós sabemos, né? Egoísmo, orgulho, vaidades, entre outros. O espírito, então, se identifica, se aproxima pela identidade de gostos e ele, então, passa a influenciar, trabalhando na mente do encarnado, induzindo a que faça aquilo que ele tem desejo. Então, o espírito pode se identificar, mas a dominação nunca se efetua sem o consentimento do encarnado. O que significa isso? Que, obviamente, o encarnado tem prazer naquilo, e os dois dividem os mesmos sentimentos, o mesmo prazer, o mesmo gosto e a mesma vontade. Continuando, a questão 474, a possibilidade da alma estar obsidiada, melhor dizendo, ao ponto de ter sua vontade paralisada. Isso é possível? Olha, a subjugação é uma influência tão forte sobre a mente do médium, e quando eu falo médium, todos nós somos o médium. O médium é aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material.
Kardec disse: todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença ou alguma sensação, é por essa razão mesmo médium. Então, todos nós somos médios de uma forma ou de outra. Então, uma atuação e uma influência tão forte sobre a mente do médium que esse não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como uma marionete do espírito ou dos espíritos que o influenciam. E ele passa, então, a não ter vontade própria, entra naquela melancolia, naquela situação em que ele perde totalmente até mesmo o seu raciocínio. E ele precisa, nesse caso, de ajuda. Continuando, a questão 475. E qual a possibilidade, então, de, por si mesmo, essa criatura que está passando por esse problema tão sério, afastar os maus espíritos? Como é que ela pode, por si mesma, se ela não está conseguindo nem mesmo fazer uma prece? Né? Olha só, como se libertar, então, da influência dos maus espíritos? Alguns caminhos. Destruindo em si mesmo a causa que os atrai. Eles são atraídos pelas nossas imperfeições. Então, nós temos que nos conhecer, como diz Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo, e destruir a causa que os atrai, que são as imperfeições, os defeitos, os vícios, né? Cansando-lhes a paciência com o comportamento no bem. Quando nós praticamos o bem, obviamente nós estamos sendo exemplos, e isso nós cansa, porque eles não conseguem ter acesso, porque mudamos o nosso proceder. E também confiando em Deus, temos que confiar em Deus, não é? Orando, a prece é um poderoso auxílio a fim de que nós possamos, então, vencer e nos libertarmos dessa influência. E aí, a questão 476, que é a possibilidade de uma terceira pessoa fazer cessar a subjugação sem a participação do subjugado, quando ele está num processo já que ele não consegue por si mesmo. Nós temos 3 passos aí que vocês até já conhecem, hoje mesmo é um dia especial para isso. É o auxílio espiritual. Quando a pessoa está tão obsedada ao ponto de estar dominada pelos vícios, por questões, por espíritos inferiores, que já dominam totalmente, ele necessita de um auxílio espiritual. E aí tem-se, obviamente, a desobsessão, como nós sabemos, os médios já conhecem, que é obviamente feito pelos espíritos superiores que têm a moral para fazer isso, tá certo? Pela qual eles não conseguem opor resistência pela força moral dos espíritos superiores que fazem a libertação desses espíritos. Mas também não podemos esquecer que não pode haver violência. Existe sempre o auxílio e esclarecimento ao obsessor, porque às vezes o obsessor ele é mais uma vítima do que algoz. Ele está procurando alguma coisa porque ele foi muito ofendido. Então ele procura, obviamente, se vingar daquela pessoa porque ele também não está perdoando e não esquece as ofensas. Então o auxílio, o esclarecimento irão auxiliá-lo muito nesse processo. E se ele, obviamente, aceitar e mudar de caminho, ele terá, obviamente, novas oportunidades também. Vamos para a questão 477. A eficácia do exorcismo. O exorcismo funciona, Kardec perguntou, nos casos de subjugação e no caso de possessão? Vamos ver o que os espíritos responderam. Qual a eficácia disso? A questão, as fórmulas de exorcismo, eu marquei bem as fórmulas, tem alguma eficácia sobre os maus espíritos? O que vocês acham? Será que essas fórmulas têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Os espíritos responderam, não. Olha só, quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem-se e se obstinam. Na realidade, o trabalho tem que ser feito pelo próprio paciente que está com o processo de subjugação muito forte, tá certo? E, obviamente, com ajuda espiritual. É claro que há uma ajuda também da parte material, mas os bons espíritos, obviamente, é que vão auxiliar ou afastar aqueles espíritos. Mas veja bem, fórmulas, usando fórmulas para isso, não se consegue afastar os espíritos. Eles riem disso e, obviamente, não as levam a sério. A questão 478. Então, qual é o melhor meio de nós nos livrarmos dos espíritos obsessores? Né? Nós chamamos de obsessores, mas vamos lá.
as influências que nós temos. Qual é o melhor meio? Os espíritos responderam: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo tempo. Será que nós conseguimos fazer isso? Fazer com que eles se cansem e perdem o tempo e ficar tentando influenciar a nossa mente e o nosso comportamento? Ao verem, então, que nada conseguem, quando nós conseguimos fazer isso, eles se afastam, simplesmente porque não estão conseguindo ter um acesso àquela mente. Mas olha, gente, não é fácil fazer isso, não. Todos nós somos influenciados, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde pululam os maus espíritos. E outra, nós temos muitas imperfeições ainda. E como são atraídos por afinidade, é mais do que natural, como nós falamos, que eles serão atraídos às mesmas imperfeições, aos mesmos vícios, aos pensamentos que nós alimentarmos, de formas que é um processo que comumente nós atravessamos. Mas nós vamos ver como é que nós podemos combater esse tipo de coisa em nós mesmos. A questão 479. A eficiência e as condições da prece para a cura da obsessão. Olha, será que a prece oferece condições para que nós nos curemos da obsessão? Vejamos então sobre isso. Realmente, gente, disse os Espíritos que a prece é um poderoso socorro em tudo. Nós não estamos sós, jamais estamos abandonados. Nós temos nossos anjos da guarda, nós temos os bons espíritos que nos protegem, nós temos os espíritos familiares que também nos auxiliam. E toda a prece feita com o coração, ela é ouvida. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Mas olha, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. As preces do lábio não têm valor. É preciso, pois, que o obsidiado, então, faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Está lá no Evangelho. Precisamos também fazer a nossa parte, porque, obviamente, não é simplesmente fazer a prece e entregar a Deus: olha, eu quero que me livre desses obsessores, eu não quero mais ter esses problemas. A coisa não funciona desse jeito. Nós temos que entender que deve haver perdão entre nós, a certa misericórdia e, acima de tudo, hein, orar também por esses espíritos. Jesus disse: ama o teu inimigo. Significa que nós temos o dever também de orar por esses nossos irmãos, porque muitas vezes eles são extremamente infelizes e eles esperam que nós façamos isso também. E aí, pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo nas suas boas resoluções. Quando ele percebe, ele acorda, ele quer modificar, os bons espíritos então vêm sustentá-los. Ele adquire então uma força moral necessária para vencer as suas dificuldades e persistir no caminho reto, sem se afastar dele ou sem se deixar influenciar por aqueles que lhe querem mal. E a resposta que nunca lhe faltará numa prece sincera, quando ele orar de coração, abrindo mesmo a mente, conversando com o pensamento sobre o que realmente ele quer, ele receberá então o estímulo dos bons espíritos ao pensamento do homem. A inspiração então virá para ele através da mente para desviá-lo dos maus pensamentos que estão atraindo aqueles espíritos que estão lhe causando muita dificuldade. Dão-lhes bons conselhos e boas ideias, respeitando a sua liberdade de segui-los ou não. Aí fica por conta da criatura, mas ele recebe na mente, na inspiração, boas ideias, bons pensamentos, até mesmo nos sonhos, e ele então respeita, os espíritos respeitam a liberdade se ele vai seguir ou não a ajuda que ele mesmo solicitou. Mas olha, há uma coisa também aí, e sobretudo uma ação constante no bem. Contra a ação constante no bem, os espíritos não conseguem muito acesso, não. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Prestemos atenção nisso. A melhor prece é aquilo que nós fazemos em benefício do nosso próximo.
E Deus, esse sacrifício que fazemos em benefício do nosso irmão, do nosso próximo, é o sacrifício mais agradável a Deus. Jesus falou sobre isso nos seus ensinos todos, que é a caridade, a fraternidade. Ama teu próximo como a ti mesmo, ele disse. Esse é o segundo e maior mandamento, sendo o primeiro o amor a Deus. Então, na realidade, Deus assiste os que agem e não os que ficam sem agir, sem auxiliar e se limitam apenas a fazer pedidos nas suas preces. Santo Agostinho, lá no Evangelho, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o título de Bem-aventurados os aflitos, no item 9, Santo Agostinho foi citado também nesse livro, Magnetismo Espiritual de Micaelos. Santo Agostinho, na sua mensagem dos Espíritos, diz o seguinte: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só o meio infalível, ele diz, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento para tal tentação ou tal prova, melhor dizendo. Então, a fé é que faz com que façamos as nossas orações com coração, com fé, com confiança na ajuda do alto. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, diz ele. E aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente, então, as fugitivas angústias da aflição. O significado da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho. Olha, demônios nós sabemos que não existem demônios. Os espíritos podem, do outro lado, com o seu perispírito flexível, tá certo? Mudar a sua aparência para assustar aqueles que não têm conhecimento, se apresentando com expressões muitas vezes grotescas. Mas os espíritos nada mais são do que os espíritos, irmãos nossos inferiores. E, obviamente, um dia também se tornarão espíritos bons, eles terão oportunidades pelas várias reencarnações e serão, também um dia chegarão a ser espíritos iluminados, espíritos puros. Mas são chamados de demônios para que a gente possa entender bem, porque isso foi uma expressão grega, né, que significava espírito mau, e não na expressão como se diz, propriamente diz, de demônios, né? Mas vejamos, tá aí, olha, Jesus mesmo, quando curou aquela criança que lhe trouxeram, disseram, Senhor, o pai aflito, né? Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois muitas vezes ele se joga na água, outras vezes no fogo. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus fala assim, ó raça incrédula, trazei-me cá o menino. E trazendo o menino, Jesus então ordenou àqueles espíritos, né, aquela legião, que deixassem aquela criança, deixassem de subjugá-la e abusar, e imediatamente a criança ficou curada. E Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É claro que essa é uma expressão, as montanhas são os obstáculos, as dúvidas, as dificuldades, os problemas, as doenças que nós temos. Eu fiz uma comparação aqui para vocês verem, olha, Jesus comparou com um grão de mostarda. É a menor semente. Dá para vocês terem ideia pelo bico da caneta aqui, né? Está num pequeno frasco que eu tenho aqui em casa, aqui tem 2 grãos de mostarda para vocês entenderem o tamanho da nossa fé que Jesus se referiu. Realmente, ele disse que nossa fé é muito pequena, não é? Continuando. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Olha, convulsionários e magnetismo têm uma ligação muito forte. Sim, a resposta, e muito grande. Assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos. Nós temos que entender bem como funciona o magnetismo. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, os que os fez cair no ridículo no passado. Tá certo? Mas foi a resposta que os espíritos deram a respeito dos convulsionados. Está aí. São aqueles que têm convulsão, né? Nós já vimos casos, a gente chama às vezes de ataques epiléticos, né?
agitação súbita e involuntária dos músculos relacionados ao sistema nervoso. A causa é uma ação magnética no sistema nervoso provocada por espíritos inferiores. Então, vejam bem, André Luiz, numa das obras dele, ele cita um caso em que acontece num centro espírita de uma influência desse tipo, de um espírito que obsediava o outro e que ele tinha realmente ataques epiléticos. Os fenômenos dependem de causa física, olha só, exposição moral e ação dos espíritos. Em Magnetismo Espiritual, Michaelis, lá no capítulo 32, ele diz o seguinte, que o magnetismo repousa sobre as propriedades e sobre os atributos da alma, devendo ser, por isso, classificado entre os fenômenos de ordem psíquica ou espiritual. E continua a frase dizendo, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, melhor dizendo. Eis a síntese do mecanismo de toda a ação magnética. Quando nós compreendemos o tanto que o magnetismo interfere em nossas vidas, e quantos espíritos utilizam isso para nos dominar, ou muitas vezes para nos prejudicar, assim como também para nos auxiliar, nós veremos que isso é uma força extraordinária da natureza. Continuando. Desempenho. Deixa eu abrir todos aqui. Desempenha espírito algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Convulsionários e magnetismo. Isso eu já passei, só um minutinho. A natureza dos espíritos que concorrem para a produção dos fenômenos. São espíritos pouco elevados. Os bons espíritos, efetivamente, não farão qualquer coisa desse tipo. São os espíritos inferiores que têm esse tipo de comportamento. E como esses espíritos comunicam, né? Convulsionário e magnetismo? Pelo efeito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não são tão alheios, disseram ele, aos efeitos magnéticos que não possais compreender. Isto é, a participação que alguns espíritos devem tomar no fato, por simpatia, vejam bem, para com aqueles que os provocam. Eu trouxe aqui alguns exemplos, meus irmãos, para vocês terem uma ideia. Histeria coletiva é um termo utilizado para descrever situações nas quais sintomas físico-psicológicos, riso incontrolável, desmaios, enjoos, dores musculares, entre outros, aparecem em muitas pessoas, se espalhando por comunidades, cidades e, por vezes, países. Vejam só. Durante a Idade Média, os casos de histeria coletiva foram classificados como bruxaria, possessão demoníaca e até insanidade. Eu trouxe esse caso aqui, que são os julgamentos de Salem. Um caso interessante, um dos casos de histeria coletiva mais famosos da história é dos julgamentos de Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, que ocorreram entre 1692 e 1693. Relatos afirmam que dezenas de meninas tiveram surtos nos quais gritavam e se contorciam sem parar. Os episódios fizeram com que elas fossem acusadas de bruxaria, julgadas, e 25 delas foram mortas pelo crime, entre aspas. Vejam que é ignorância. Um outro caso, as freiras que miavam. Instituições como escolas, prisões e conventos eram cenários típicos para histeria coletiva. No livro de 1844, Epidemics of the Middle Ages, Hecker conta um episódio no qual uma freira começou a miar como uma gata. Vejam vocês. Aos poucos, outras freiras começaram a exibir o mesmo comportamento, atingindo todas as moradoras do convento na França. O exército foi acionado e as freiras foram espancadas até pararem de fazer os barulhos. Meus amigos, nós estamos caminhando para o final e as causas da insensibilidade é um efeito exclusivamente magnético, em alguns que atuam no sistema nervoso, quer dizer, exclusivamente magnético, em alguns
que atua no sistema nervoso. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade. E os espíritos ainda responderam: não sabeis que quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Olha que interessante. E às vezes também numa batalha, na guerra, ele é ferido, ele nem sente o ferimento. Outras vezes também, em outras situações de torturas, é tanta a situação que ele acaba sendo anestesiado. Olha só, efeito magnético, diz aí os espíritos, não é? E aí, meus irmãos, nós encerramos esse nosso estudo, concluindo com as elucidações de Emmanuel. A Obsessão Evangélica foi extraída do livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier na edição da FEB. Emmanuel diz o seguinte, no final dessa elucidação: estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje, no nosso tratamento, entendendo exatamente o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque Jesus iniciou com as suas mãos luminosas, libertando inúmeros obsediados, inúmeros coxos, paralíticos, cegos, inclusive libertando aquela criança, inclusive aquele jovem gadareno também, que vivia num processo de possessão e subjugação muito forte. E Jesus, meus irmãos, nos abençoe hoje todo, e agradeço àqueles que responderam no chat a essa questão. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Estão aí as informações onde podem ser buscadas, onde tiramos vários do que foi falado nessa noite. Boa noite a todos, meus irmãos.